Um homem cadeirante visita semanalmente o túmulo do filho, até encontrar ali uma menina em situação extrema, abraçada à lápide como se buscasse proteção. Ao tentar entender o motivo, ela revela que conhecia seu filho e o considerava seu irmão. Essa descoberta dá início a uma busca por respostas que revelará segredos, traições e um vínculo mais forte que o sangue. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Roberto Silva, aos 52 anos, movia sua cadeira de rodas com a mesma precisão mecânica de sempre pelas alamedas do cemitério São Paulo. Toda quarta-feira, às 3 da tarde, seguia o mesmo percurso. Portão principal, terceira rua à esquerda, quadra 12, jazigo 47. Eram exatos 2 anos, 3 meses e 17 dias desde que começara esse ritual silencioso. O sol de março aquecia suas costas enquanto observava a lápide de mármore branco onde estava gravado: Gabriel Silva, amado filho, 1995-2022. As flores que trouxera na semana anterior já murchavam, mas Roberto não se importava. Não vinha ali pelas flores. Vinha porque era o único lugar onde ainda conseguia sentir a presença do filho. Naquela tarde algo estava diferente. Uma figura pequena e encurvada estava abraçada ao túmulo de Gabriel. Roberto franziu a testa, aproximando-se devagar. Era uma menina, não devia ter mais que 4 anos, com cabelos castanhos embaraçados e roupas que pareciam ter sido brancas há muito tempo. Suas costelas eram visíveis através da blusa rasgada, e ela tremiam apesar do calor. "Com licença", disse Roberto, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. A menina ergueu o rosto. Seus olhos verdes estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. Ao ver Roberto, tentou se levantar para fugir, mas tropeçou nas próprias pernas fracas. "Espera, pequena, não vou te machucar." Roberto estendeu a mão, mas a menina recuou, encostando-se novamente na lápide como se ela fosse sua única proteção. "Por que você está aqui?" perguntou Roberto, tentando suavizar o tom. A menina o observou com desconfiança, limpando o nariz com as costas da mão suja. Demorou alguns segundos até encontrar coragem para responder, sua voz saindo fraca e rouca. "Aqui ninguém me expulsa, ninguém grita comigo." As palavras atingiram Roberto como um soco no peito. Ele olhou ao redor do cemitério vazio, depois voltou os olhos para a criança famélica diante dele. "Onde estão seus pais?" "Não tenho", respondeu ela baixando a cabeça. "Moro na rua, mas aqui é seguro. O menino que está aqui embaixo me protegia." Roberto sentiu o mundo parar. Suas mãos apertaram os braços da cadeira de rodas até os nós dos dedos ficarem brancos. "O que você disse?" A menina o encarou com aqueles olhos grandes e assombrados. "Ele cuidava de mim. Trazia comida quando eu tinha fome. Ficava comigo quando eu tinha medo dos homens maus. Disse que eu era especial." Suas lágrimas começaram a cair novamente. "Mas ele foi embora. E agora eu não tenho mais ninguém." Roberto mal conseguia respirar. Gabriel nunca havia mencionado uma menina. Em nenhuma conversa, em nenhuma das vezes que falaram sobre o trabalho social que o filho fazia nos finais de semana. Como era possível? "Você tem certeza de que era ele?" "Gabriel Silva?" A menina assentiu vigorosamente, depois hesitou. Olhou em volta, como se verificasse se alguém estava observando. Então, com dedos trêmulos, retirou algo do bolso da calça rasgada. Era uma fotografia amassada e desbotada. Roberto pegou o papel com mãos trêmulas. Na imagem, Gabriel sorria radiante, com o braço ao redor de uma garotinha de uns 2 anos. Era ela, reconhecível apesar da sujeira e da magreza atual. Mas foi o verso da foto que fez o mundo de Roberto desabar. Com a caligrafia desajeitada típica de uma criança, estava escrito: "Papai, essa é minha irmã." Roberto leu as palavras 1, 2, 3 vezes. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Irmã? Gabriel não tinha irmã. Roberto só teve um filho. Como isso era possível? "Onde você conseguiu isso?" perguntou sua voz saindo como um sussurro. "Ele me deu. Disse que um dia eu ia precisar mostrar para você." A menina pareceu perceber o impacto de suas palavras no homem à sua frente.
Você é o papai dele, não é? Ele falava de você. Dizia que você era muito bravo e forte. Roberto não conseguia formar palavras. Olhava alternadamente para a foto e para a menina, tentando processar o impossível. Gabriel tinha uma irmã que vivia nas ruas, uma irmã que ele cuidava em segredo. Como Roberto nunca soube disso? A menina, assustada com a reação dele, recuou novamente. Eu não fiz nada de errado, disse ela, sua voz quebrando. Só queria ficar perto dele. Aqui ninguém me machuca. Mas antes que Roberto pudesse reagir ou fazer qualquer pergunta, a menina correu. Ele tentou segui-la, girando as rodas da cadeira com força, mas ela era rápida apesar da fraqueza. Em poucos segundos, havia desaparecido entre as árvores e túmulos, deixando Roberto sozinho com a fotografia nas mãos e uma verdade que abalava tudo o que ele pensava saber sobre a vida do próprio filho. Roberto passou a noite inteira sem conseguir dormir. A fotografia estava sobre a mesa de cabeceira, suas bordas gastas parecendo gritar verdades que ele não conseguia compreender. Ao seu lado, sua esposa Márcia dormia profundamente, alheia à tempestade que assolava a mente do marido. Irmã. Gabriel tinha uma irmã. Na manhã seguinte, Roberto ligou para o escritório e cancelou todos os compromissos. Márcia estranhou. Em 15 anos de casamento, nunca o havia visto faltar ao trabalho por motivos pessoais. Está tudo bem, amor? Perguntou ela, servindo o café da manhã. Preciso resolver algumas coisas sobre Gabriel, respondeu Roberto, guardando a foto no bolso da camisa. O nome do filho morto ainda era um território delicado entre eles. Márcia suspirou, beijou-lhe a testa e foi para o trabalho sem fazer mais perguntas. Roberto pegou o carro adaptado e dirigiu até o centro da cidade. Sua primeira parada foi o escritório de advocacia, onde Gabriel trabalhava como estagiário antes de morrer. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos grossos, o recebeu com simpatia forçada. Dr. Roberto, que surpresa! Como posso ajudá-lo? Preciso de informações sobre o trabalho social que meu filho fazia. Você sabe se ele tinha algum projeto específico com crianças de rua? A mulher franziu a testa, pensativa. Bem, o Gabriel participava de algumas ações aos sábados, mas nunca soube detalhes. Quem coordenava era a assistente social, doutora Helena, quer dizer, doutora Patrícia Mendes. Ela pode ter mais informações. Roberto anotou o nome e pediu o contato. 20 minutos depois, estava na sede de uma pequena ONG no centro histórico. Patrícia Mendes era uma mulher negra de 40 anos, com cabelos crespos presos em um coque e olhos que pareciam carregar o peso de muitas histórias tristes. Gabriel era especial, disse ela, servindo café em xícaras descascadas. Diferente dos outros voluntários. Ele realmente se importava. Tinha uma conexão natural com as crianças. Ele mencionou alguma criança específica? Uma menina pequena, cabelos castanhos? Patrícia hesitou, mexendo nervosamente com a alça da xícara. Por que está perguntando isso? Roberto mostrou a fotografia. O rosto da assistente social se transformou. Primeiro surpresa, depois algo que parecia medo. Onde conseguiu essa foto? Com a própria menina. Ela estava no cemitério, no túmulo do Gabriel. Patrícia se levantou abruptamente, caminhando até a janela que dava para a rua movimentada. Seu filho nunca deveria ter se envolvido com essa situação, disse ela, sem se virar. Eu avisei que era perigoso. Perigoso como? Essa menina, ela não era como as outras crianças que atendíamos. Havia algo estranho na história dela. Gabriel descobriu que ela tinha documentos falsos, que havia sido registrada como morta há 2 anos, mas obviamente estava viva. Roberto sentiu um frio na espinha. Como assim? Patrícia finalmente se virou, seus olhos cheios de lágrimas. Gabriel estava investigando. Disse que havia encontrado irregularidades no processo de adoção dela, que pessoas poderosas estavam envolvidas. Tentei convencê-lo a entregar o caso para as autoridades, mas ele estava obcecado. Dizia que não podia abandonar a menina. E você acha que isso teve relação com o acidente? Eu não acho nada, respondeu ela rapidamente, mas o tremor em sua voz dizia o contrário. Gabriel morreu em um acidente de carro. Ponto final.
Roberto notou como ela evitava seu olhar. Patrícia, por favor, preciso saber a verdade. Ela suspirou profundamente, pegou uma gaveta trancada e retirou um envelope pardo. Gabriel me deixou isso uma semana antes de morrer. Disse para guardar e só entregar se algo acontecesse com ele. Suas mãos tremiam ao estender o envelope. Talvez seja a hora. Roberto abriu o envelope com dedos ansiosos. Dentro, havia várias fotocópias de documentos, certidões de nascimento contraditórias, laudos médicos inconsistentes e, no meio de tudo, uma anotação manuscrita de Gabriel. A menina se chama Ana, é filha da Lívia, minha mãe biológica. Ela foi dada em adoção ilegalmente quando eu tinha 8 anos. Descobri por acaso quando a encontrei na rua. Alguém está tentando apagar qualquer rastro da existência dela. Papai precisa saber que ele tem uma filha. Se algo me acontecer, por favor, protejam a Ana. Roberto leu o bilhete 3 vezes antes que as palavras realmente penetrassem em sua mente. Lívia, sua ex-esposa, mãe de Gabriel. A mulher que o havia deixado quando Gabriel tinha 10 anos, alegando que não conseguia mais viver com um homem quebrado, referindo-se à deficiência física que Roberto adquiriu em um acidente de trabalho. Ana era filha de Lívia. Isso significava que Gabriel tinha razão. Ela era irmã dele. Meia-irmã, mais precisamente. Mas por que Lívia nunca havia contado sobre uma segunda gravidez? Dr. Roberto, a voz de Patrícia, o trouxe de volta à realidade. O senhor está bem? Roberto dobrou os documentos e os guardou no bolso junto com a fotografia. Onde posso encontrar essa menina agora? Não sei. Depois que Gabriel morreu, ela desapareceu. Alguns voluntários disseram tê-la visto pelo centro histórico, mas nada confirmado. Patrícia o segurou pelo braço. Dr. Roberto, seja cuidadoso. Se Gabriel estava certo sobre pessoas poderosas estarem envolvidas, você pode estar se metendo em algo perigoso. Roberto acenou com a cabeça, mas sua mente já estava decidida. Saiu do escritório da ONG com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza crescente. Gabriel não havia morrido em um simples acidente. Era hora de conversar com Lívia. O telefone tocou várias vezes antes que a voz familiar atendesse. Roberto, por quê? Está ligando depois de tanto tempo? Precisamos conversar, Lívia, sobre Ana. O silêncio do outro lado da linha foi longo e revelador. Quando Lívia finalmente respondeu, sua voz estava diferente, tensa, amedrontada. Não sei do que você está falando. Sei que ela é sua filha, e sei que Gabriel descobriu isso antes de morrer. Outro silêncio. Então, um sussurro. Não fale sobre isso no telefone. Nos encontre amanhã no café onde costumávamos ir. 12:00. E Roberto, venha sozinho. A ligação foi encerrada, deixando Roberto com a certeza de que estava prestes a descobrir verdades que iriam mudar tudo para sempre. O Café Del Monte não mudara nada em 10 anos. As mesmas mesas de madeira escura, o mesmo aroma de grãos torrados misturado ao cheiro de pão fresco. Roberto chegou 15 minutos antes do horário combinado, escolhendo uma mesa no fundo, longe das janelas. Suas mãos suavam enquanto mexia nervosamente no envelope que carregava no bolso. Lívia apareceu exatamente ao 12:00. Aos 47 anos, ainda mantinha a beleza que havia conquistado Roberto 25 anos atrás, mas havia algo diferente em seu rosto. Linhas de tensão ao redor dos olhos, um nervosismo que ela tentava disfarçar com um sorriso forçado. Roberto, disse ela, sentando-se à sua frente sem tirar os óculos escuros. Lívia. Eles se observaram em silêncio por alguns segundos. Roberto notou que ela vestia roupas caras, um blazer de grife, bolsa de couro legítimo, joias discretas, mas valiosas. Muito diferente da mulher simples que havia sido quando eram casados. Você está bem? Perguntou ela, mais por educação do que por interesse genuíno. Estava, até descobrir que nosso filho tinha uma irmã que você escondeu de nós. Lívia contraiu o rosto, olhou ao redor do café, verificando se alguém estava ouvindo. Não é tão simples assim, sussurrou. Roberto tirou a fotografia do bolso e a colocou sobre a mesa. Lívia a olhou e empalideceu visivelmente.
Onde conseguiu isso? Com a própria Ana. Ela estava no cemitério, Roberto, dormindo no túmulo do nosso filho, como se fosse a única coisa que ainda a conectasse ao mundo. Lívia fechou os olhos, respirando profundamente. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, disse ela, sua voz quebrando. Nunca imaginei que Gabriel descobriria. Então é verdade, ela é sua filha. É. A confissão saiu como um sussurro. Nasceu 3 anos depois que nos separamos. Roberto sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. De quem? Lívia hesitou, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Do Fernando. Fernando Carvalho. O nome não significava nada para Roberto inicialmente, mas algo na forma como ela o disse, com medo, quase reverência, fez com que ele prestasse atenção. Quem é Fernando Carvalho? Meu atual marido, respondeu ela, evitando o olhar dele. Ele é empresário, tem várias empresas, contratos com o governo. Quando nos conhecemos, eu estava vulnerável depois da separação. Ele me ajudou, me deu estabilidade financeira. Roberto começava a entender. Mas quando você engravidou, ele entrou em pânico, completou. Lívia. Fernando tem uma imagem pública a zelar. É casado com a política, tem aspirações maiores. Uma filha bastarda seria um escândalo que ele não podia se permitir. Então vocês decidiram se livrar dela. Não foi assim. Lívia se exaltou, depois baixou a voz novamente. Fernando conhecia pessoas que facilitavam adoções. Disse que Ana teria uma família melhor, pessoas que realmente desejavam uma filha. Pensei que seria o melhor para ela. Roberto sentia náusea crescendo em seu estômago. Uma adoção ilegal. As pessoas que a adotaram eram boas, a família Santos. Eles cuidaram bem dela por 2 anos. Até que o quê? Lívia estava chorando agora, as lágrimas escorrendo por baixo dos óculos escuros. Eles morreram em um acidente de carro. Ana foi parar em um abrigo público. Foi quando Gabriel a encontrou. Roberto juntou as peças da história. Gabriel encontrou Ana no abrigo durante seu trabalho voluntário. Descobriu quem ela era e começou a investigar. Mas por que isso seria perigoso o suficiente para... Lívia, você acha que o acidente de Gabriel foi realmente um acidente? Ela ficou completamente imóvel. Quando finalmente falou, sua voz era quase inaudível. Gabriel veio me procurar 3 semanas antes de morrer. Disse que sabia sobre Ana, que havia descoberto irregularidades nos documentos dela. Ameaçou expor tudo se eu não assumisse a filha legalmente. E o que você fez? Contei para Fernando. Mais lágrimas. Ele disse que resolveria a situação. Pensei que fosse conversar com Gabriel, talvez oferecer dinheiro para ele ficar quieto. Nunca imaginei que... Roberto agarrou o pulso dela com força. Nunca imaginou o que, Lívia? Fernando tem conexões. Pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro. Quando Gabriel morreu, ele disse que havia sido uma coincidência, que era para eu esquecer toda essa história e seguir em frente. Roberto soltou o pulso dela, sentindo-se como se tivesse levado um soco no estômago. Você sabia que ele havia mandado matar nosso filho e não fez nada? Eu não sabia com certeza. Fernando negou tudo. Disse que foi só um acidente. Mas depois... Ela pausou, lutando com as palavras. Depois ele me mostrou fotos da Ana na rua. Disse que se eu contasse alguma coisa para alguém, o mesmo poderia acontecer com ela. Roberto estava tremendo de raiva. Então você escolheu sua vida confortável em vez de proteger seus filhos. Eu estava com medo. Fernando não é apenas um empresário comum, Roberto. Ele tem ligações com pessoas perigosas, políticos, juízes, policiais. Se eu o confrontasse, ele poderia destruir minha vida e ainda assim machucar Ana. Roberto se levantou da mesa, precisando se afastar antes que fizesse algo de que se arrependeria. Onde está Ana agora? Não sei. Desde que Gabriel morreu, ela desapareceu das ruas. Fernando mandou pessoas procurarem por ela, mas... Ele quer matá-la também? Ele quer que ela suma. Para sempre. Diz que ela é a única evidência viva que pode conectá-lo ao esquema de adoção ilegal. Roberto pegou a fotografia de volta e a guardou no bolso. Vou encontrar minha filha e vou protegê-la. Roberto, não.
Lívia se levantou também desesperada. Você não entende com quem está lidando. Fernando tem recursos, poder. Ele pode destruir você também. Ele já destruiu tudo o que eu amava, respondeu Roberto, girando a cadeira de rodas em direção à saída. Não tenho mais nada a perder. Quando estava quase na porta, Lívia o chamou. Roberto, Fernando sabe que você esteve investigando. Ele tem pessoas te vigiando. Roberto parou, mas não se virou. Então ele sabe que vou atrás da verdade. Que assim seja. Saiu do café com uma certeza. Gabriel não havia morrido, por acaso, e Ana estava em perigo mortal. Roberto tinha uma missão agora, encontrar a menina antes que os homens de Fernando Carvalho a encontrassem primeiro. Mas quando chegou ao carro, encontrou um bilhete no para-brisa. Pare de procurar ou você será o próximo. Roberto não dormiu naquela noite. O bilhete ameaçador estava sobre a mesa de centro da sala, suas letras garrafais parecendo gritar silenciosamente na penumbra. Márcia havia tentado conversar quando chegou do trabalho, mas ele inventou uma desculpa sobre dores nas costas e se trancou no escritório. Na manhã seguinte, assim que Márcia saiu para trabalhar, Roberto ligou para um antigo amigo dos tempos de faculdade, Rogério Mendanha, hoje detetive aposentado que trabalhava como investigador particular. Roberto, que surpresa! Como vai, cara? Oi, Rogério. Preciso da sua ajuda, é sobre Gabriel. O tom alegre do amigo mudou imediatamente. Claro, irmão, o que você precisa? Roberto explicou toda a situação, desde o encontro com Ana no cemitério até as ameaças de Fernando Carvalho. Rogério ouviu em silêncio, fazendo algumas anotações. Essa história é mais complicada do que parece, disse o detetive quando Roberto terminou. Fernando Carvalho. Eu conheço esse nome. Ele não é apenas um empresário comum. O que você sabe sobre ele? Tem empresas de construção civil, principalmente obras públicas. Sempre há rumores de superfaturamento, licitações direcionadas, mas nunca conseguiram provar nada. Ele é muito bem conectado politicamente. Roberto sentiu um aperto no peito. Você acha que ele realmente mandou matar Gabriel? Se seu filho estava investigando esquemas de adoção ilegal ligados a pessoas poderosas, é possível. Esses caras não brincam em serviço. Rogério pausou. Mas primeiro precisamos encontrar a menina. Se ela está viva, está correndo perigo real. Eles combinaram se encontrar na parte da tarde. Roberto passou o resto da manhã revisando cada papel que Gabriel havia deixado, procurando pistas sobre onde Ana poderia estar se escondendo. Foi quando encontrou algo que havia passado despercebido, uma agenda pequena, escondida entre os livros de direito. Nas páginas, Gabriel havia feito anotações sobre os lugares onde encontrava Ana. Ana, Praça da República, perto da fonte, terças e quintas depois das 16 horas. Ana, Viaduto do Chá, baixo da escadaria quando chove. Ana, Igreja São Bento, Banco dos Fundos, manhãs de domingo. Roberto sentiu uma onda de esperança. Gabriel havia mapeado a rotina dela. Naquela tarde, encontrou Rogério na Praça da República. O detetive havia trazido um dossiê sobre Fernando Carvalho que deixou Roberto horrorizado. Além dos esquemas de corrupção, havia menções a negócios irregulares envolvendo menores, mas sempre sem provas suficientes para uma investigação formal. Vamos esperar aqui, disse Rogério, sentando-se em um banco de onde podiam observar toda a praça. Se ela segue a rotina que seu filho anotou, pode aparecer hoje. Ficaram 2 horas observando. Várias crianças passaram pela fonte, mas nenhuma correspondia à descrição de Ana. Roberto estava começando a perder a esperança quando Rogério o cutucou. Ali, sussurrou, apontando discretamente. Uma menina pequena havia surgido de trás de um grupo de árvores. Ela caminhava devagar, olhando constantemente por sobre o ombro como um animal assustado. Era Ana, mas estava ainda mais magra do que quando Roberto a viu no cemitério, seus olhos mais fundos e assombrados. Roberto moveu a cadeira de rodas em direção a ela, mas Ana o viu se aproximando e correu. Roberto não conseguiu segui-la, mas Rogério foi mais rápido. O detetive correu atrás da menina, conseguindo alcançá-la antes que ela deixasse a praça. Roberto chegou pouco depois, ofegante. Ana, não tenha medo, disse ele, tentando se manter calmo.
Sou o papai do Gabriel. Lembra de mim? A menina parou de se debater nos braços de Rogério e olhou para Roberto com reconhecimento misturado ao medo. Você é mesmo o pai dele? Sou. E vim aqui porque preciso te proteger. Ana começou a chorar. Eles estão me procurando, os homens maus. Eles querem me levar embora. Roberto sentiu o coração se despedaçar. Quais homens, Ana? 2 homens de terno. Eles ficam no carro preto, me procurando pelos lugares onde eu costumava ficar. Ontem quase me pegaram perto da igreja. Rogério e Roberto trocaram olhares preocupados. Ana, você pode me contar onde tem dormido ultimamente? Perguntou Rogério. Gentilmente. A menina hesitou, mas algo na presença calma do detetive a fez confiar. Tem uma mulher que às vezes me dá comida, Dona Teresa. Ela trabalha numa lanchonete perto da estação. Quando ela pode, me deixa dormir no depósito dos fundos. Roberto sentiu uma mistura de alívio e dor. Pelo menos Ana não estava completamente sozinha. Ana, eu quero te levar para casa comigo, disse Roberto. Quero cuidar de você como Gabriel fazia. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Mas e se eles me encontrarem? E se fizerem com você o que fizeram com o Gabriel? A pergunta atingiu Roberto como um raio. Ana sabia. De alguma forma ela sabia que Gabriel não havia morrido por acidente. O que você quer dizer, Ana? O que eles fizeram com Gabriel? A menina olhou ao redor, verificando se ninguém estava ouvindo. Eu vi quando eles bateram no carro dele, sussurrou. Eu estava esperando ele na nossa árvore do parque. Vi quando os 2 homens fizeram o carro dele bater no poste. Roberto sentiu o mundo girar. Ana havia presenciado o assassinato de Gabriel. Você tem certeza do que viu? Tenho. E depois eles saíram do carro e vieram procurar, por mim. Mas eu me escondi. O Gabriel sempre me ensinou a me esconder quando os homens maus aparecessem. Rogério se abaixou na altura da menina. Ana, você conseguiria reconhecer esses homens se os visse novamente? Ela assentiu vigorosamente. Um tem uma cicatriz no rosto. O outro é muito grande e sempre usa óculos escuros. Roberto olhou para Rogério. Eles tinham uma testemunha ocular do assassinato de Gabriel, mas também tinham uma criança em perigo mortal. Rogério, precisamos tirá-la daqui agora, disse Roberto. Mas antes que pudessem se mover, Ana agarrou o braço de Roberto com força. Eles estão aqui, sussurrou, seu rosto ficando pálido de terror. Roberto e Rogério olharam na direção que ela indicava. Um sedã preto havia estacionado na entrada da praça. 2 homens estavam saindo do carro. Um com uma cicatriz visível na face esquerda, outro corpulento usando óculos escuros. Corram, sussurrou Ana. Rogério pegou a menina no colo e começou a correr em direção ao lado oposto da praça. Roberto o seguiu, girando as rodas da cadeira com toda a força que tinha. Atrás deles, ouviu gritos e passos pesados se aproximando. Conseguiram chegar à rua do outro lado da praça, onde Rogério havia estacionado seu carro. O detetive colocou Ana no banco traseiro e ajudou Roberto a se transferir para o banco do passageiro, dobrando rapidamente a cadeira de rodas e colocando-a no porta-malas. Quando saíram em alta velocidade, Roberto viu pelo retrovisor os 2 homens chegando à rua, claramente frustrados por terem perdido o alvo. Para onde agora? Perguntou Rogério. Roberto olhou para Ana, que estava encolhida no banco traseiro, tremendo de medo. Para casa, disse ele. É hora de Márcia conhecer nossa filha. Mas mesmo enquanto falava, Roberto sabia que levar Ana para casa poderia estar colocando não apenas a menina em perigo, mas também sua esposa. Fernando Carvalho não pararia até silenciar a única testemunha que podia destruí-lo. A casa silenciosa de Roberto foi quebrada pelo som da chave girando na fechadura. Márcia chegava do trabalho, como sempre pontualmente, às 18h30. Roberto estava na sala com Ana, que havia acabado de tomar um banho e vestia uma das camisas dele, que ficava enorme em seu corpinho franzino. Roberto, de quem é esse carro na garagem? Gritou Márcia do hall de entrada. Roberto engoliu em seco. Havia esquecido que o carro de Rogério ainda estava estacionado ali. Márcia, preciso conversar com você, disse, ele, sua voz tremendo ligeiramente.
Márcia entrou na sala e parou abruptamente ao ver Ana. Suas sobrancelhas se franziram numa expressão de confusão total. Roberto, quem é essa criança? Ana se escondeu atrás da cadeira de Roberto, agarrando-se ao braço dele como uma tábua de salvação. Essa é Ana, disse Roberto, respirando fundo. Ela é irmã do Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Como assim, irmã do Gabriel? Roberto, você está bem? Gabriel não tinha irmã. Roberto começou a explicar tudo. O encontro no cemitério, a descoberta sobre Lívia, Fernando Carvalho, o assassinato de Gabriel. A cada palavra, o rosto de Márcia ficava mais pálido e sua expressão mais incrédula. Você está dizendo que trouxe para nossa casa uma criança que está sendo perseguida por assassinos? Disse Márcia quando ele terminou, sua voz subindo uma oitava. Ela não tem mais ninguém, Márcia, e ela presenciou o assassinato do nosso filho. Do seu filho, Roberto. Gabriel era seu filho, não nosso, e essa menina também não é nossa responsabilidade. As palavras de Márcia cortaram Roberto como navalhas. Ana começou a chorar baixinho. Como você pode falar assim? É uma criança. É uma criança perigosa. Você mesmo disse que homens armados estão atrás dela. Quer transformar nossa casa em zona de guerra? Márcia caminhou pela sala, passando as mãos nervosamente pelos cabelos. Roberto, eu entendo sua dor pela perda de Gabriel. Entendo que você queira encontrar respostas, mas isso já foi longe demais. Você está colocando nossas vidas em risco por uma menina que nem conhece direito. Ela é minha filha, disse Roberto, sua voz firme apesar da dor que sentia. Sua filha é fruto do primeiro casamento. Eu sou sua esposa agora. Essa casa é nossa, e eu não concordo em transformá-la num esconderijo. Ana saiu de trás da cadeira de Roberto, suas lágrimas escorrendo livremente. Eu posso ir embora, disse ela com a voz quebrada. Não quero causar problemas. O Gabriel sempre dizia que eu não devia incomodar as pessoas. Roberto sentiu seu coração se partindo. Estendeu os braços para Ana. Você não vai a lugar nenhum. Esta é sua casa agora. Márcia soltou uma risada amarga. Roberto, você perdeu o juízo. Não podemos simplesmente adotar uma criança traumatizada que está sendo caçada por criminosos. Preciso pensar na minha segurança também. Então está dizendo que devo abandoná-la nas ruas para morrer. Estou dizendo que você deve entregá-la às autoridades competentes, deixar a polícia e os assistentes sociais cuidarem do caso. A polícia pode estar comprometida. Fernando Carvalho tem conexões em todos os lugares. Márcia parou de andar e o encarou com uma expressão que Roberto nunca havia visto antes. Fria, calculista. Então escolha, Roberto. Ou essa menina, ou eu. Não vou viver numa casa sob constante ameaça. O ultimato caiu como uma bomba no ambiente. Ana começou a soluçar mais alto. Márcia, você não pode estar falando sério. Estou sendo absolutamente séria. 15 anos de casamento, Roberto. 15 anos ao seu lado, te apoiando, cuidando de você depois do acidente, aguentando suas crises de depressão. E agora você quer jogar tudo isso fora por uma criança que apareceu do nada? Roberto olhou para Ana, depois para Márcia. Por um momento sentiu-se completamente perdido. Foi quando ouviram o barulho de pneus cantando na rua. Roberto foi até a janela e viu o mesmo sedã preto estacionado em frente à casa. Os dois homens de terno estavam saindo do veículo. Eles encontraram a gente, sussurrou ele. Ana correu até a janela e, ao ver os homens, começou a tremer incontrolavelmente. São eles que mataram o Gabriel. Márcia empalideceu ao ver os homens se aproximando da porta da frente. Roberto, o que fazemos agora? Antes que ele pudesse responder, a campainha tocou. Uma vez, 2 vezes. Depois, punhos pesados começaram a bater na porta. Abram a porta! Sabemos que vocês estão aí! Roberto pegou Ana no colo e sussurrou. Vamos para o quarto dos fundos. Lá tem uma janela que dá para o quintal dos vizinhos. Márcia o seguiu, seu rosto branco de terror. Roberto, quem são essas pessoas? Os homens que mataram Gabriel, respondeu ele, movendo a cadeira o mais silenciosamente possível.
As pancadas na porta ficaram mais violentas. Última chance. Entreguem a menina e ninguém sai machucado. No quarto, Roberto abriu a janela dos fundos. O quintal dos vizinhos era separado por uma cerca baixa. Ana, você consegue pular essa cerca e correr até a casa da frente? A menina assentiu, mas estava tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. E você? Perguntou ela. Roberto olhou para sua cadeira de rodas, depois para a janela. Não havia como passar. Eu fico aqui. Vou tentar segurá-los. Não, gritou Ana. Eles vão te machucar como machucaram o Gabriel. Márcia agarrou o braço de Roberto. Roberto, entregue a menina para eles. É nossa única chance de sair vivos disso. Roberto olhou para a esposa com expressão de choque total. Como você pode sugerir uma coisa dessas? Porque eu não quero morrer por causa de problemas que não são nossos. O som de madeira se estilhaçando veio da porta da frente. Eles haviam arrombado a entrada. Estão dentro de casa, sussurrou Roberto. Ana segurou o rosto dele com as mãozinhas. O Gabriel me disse que você era muito corajoso. Disse que se um dia eu precisasse de alguém para me proteger, você seria a pessoa certa. Roberto sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Ana, vá embora. Corra o mais rápido que puder. Procure o detetive Rogério Mendanha. Ele vai te proteger. Mas antes que Ana pudesse pular a janela, a porta do quarto se escancarou. O homem da cicatriz entrou, seguido pelo corpulento de óculos escuros. Finalmente, disse o homem da cicatriz, sorrindo friamente. Essa brincadeira de esconde-esconde está durando tempo demais. Márcia se encolheu no canto do quarto, sussurrando orações. Roberto se posicionou entre Ana e os homens. O que vocês querem? A menina. Só a menina. Você e sua esposa podem continuar suas vidas normalmente. Esqueçam que ela existiu. E se eu me recusar? O homem corpulento riu. Então, vocês dois vão ter o mesmo destino que o filhinho do papai teve. Roberto sentiu Ana tremendo atrás dele. Olhou para Márcia, que evitava seu olhar, claramente disposta a entregá-la para salvar a própria vida. Foi então que Roberto tomou a decisão que mudaria tudo para sempre. Peguem ela, disse Roberto de repente, sua voz saindo firme e clara. Ana o olhou com olhos arregalados de choque e traição. Márcia suspirou aliviada. Os dois, homens, sorriram, pensando que a situação havia se resolvido facilmente. Mas quando o homem da cicatriz se aproximou de Ana, Roberto fez algo inesperado. Com um movimento rápido, girou a cadeira de rodas e bateu com toda a força nas pernas do homem, derrubando-o. No mesmo instante gritou para Ana. Pula pela janela! Agora! A menina, entendendo que Roberto havia mentido para confundir os homens, saltou pela janela sem hesitar. O homem corpulento correu atrás dela, mas Roberto conseguiu bloquear sua passagem novamente com a cadeira. Seu idiota! Rugiu o homem da cicatriz, se levantando do chão e socando Roberto no rosto. Roberto sentiu o gosto de sangue na boca, mas sorriu. Ela escapou e agora vocês não têm mais nada. O homem corpulento voltou da janela claramente frustrado. Ela não foi longe. É só uma criança. Uma criança que sabe de tudo sobre vocês, disse Roberto cuspindo sangue. Uma criança que pode identificar vocês numa fila de reconhecimento. Os dois homens se entreolharam, preocupados. Temos que encontrá-la antes que ela chegue à polícia, disse o da cicatriz. E o que fazemos com eles? Perguntou o corpulento, apontando para Roberto e Márcia. Roberto viu Márcia empalidecer ainda mais. Ela finalmente estava entendendo que entregar Ana não garantiria sua segurança. Eles sabiam demais. Vocês vão ter que nos matar mesmo assim, disse Roberto calmamente. Não é? Porque agora nós também sabemos quem vocês são. O homem da cicatriz sorriu friamente. Esperto, muito esperto, mas não esperto o suficiente. Ele fez um gesto para o parceiro que sacou um revólver. Esperem, gritou Márcia. Eu posso ajudá-los a encontrar a menina. Conheço os vizinhos. Sei onde ela pode ter ido. Roberto olhou para a esposa com nojo total. Márcia. Roberto, eu quero viver. Não vou morrer por uma criança que não é nossa.
O homem da cicatriz pareceu considerar a oferta. Interessante. E como sabemos que você não está mentindo? Porque eu quero que ela saia da minha vida, explodiu Márcia. Desde que ela apareceu, minha vida virou um inferno. Eu só quero que tudo volte ao normal. Roberto sentiu qualquer vestígio de amor que ainda tinha por Márcia morrer naquele momento. 15 anos de casamento destruídos pela verdadeira face da mulher que havia escolhido como companheira. A senhora vai vir conosco, decidiu o homem da cicatriz. Vai nos ajudar a localizar a menina, e se estivermos sendo enganados... Ele não precisou completar. A ameaça. E eu? Perguntou Roberto. Você fica aqui, quietinho. Se a menina voltar procurando você, nossos homens que vão ficar de plantão vão avisá-la que você está indisposto. Roberto entendeu que seria mantido como refém para caso Ana voltasse. Os homens saíram levando Márcia, que não olhou para trás nenhuma vez. Roberto ficou sozinho no quarto destruído, sua face latejando de dor, tentando processar tudo o que havia acontecido. Passaram-se 2 horas. Roberto conseguiu se arrastar até o telefone e ligou para Rogério, mas caiu na caixa postal. Tentou a polícia, mas desligou antes de completar a ligação. E se Fernando Carvalho realmente tivesse contatos lá dentro? Foi quando ouviu um barulho suave na janela dos fundos. Senhor Roberto, sussurrou uma voz conhecida. Ana estava de volta, espiando cautelosamente pela janela. Ana, você deveria ter fugido para longe daqui. Eu não posso te deixar sozinho, disse ela entrando pela janela. O Gabriel sempre dizia que família nunca abandona família. Roberto sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Esta criança de 4 anos estava mostrando mais lealdade e coragem do que sua esposa de 15 anos. Ana, eles podem voltar a qualquer momento. É perigoso você estar aqui. Eu sei, mas eu vi eles levando a moça embora. Ela estava chorando. Roberto fechou os olhos. Márcia havia feito sua escolha, mas isso não significava que ele desejava mal a ela. Ana, precisamos sair daqui. Temos que encontrar um lugar seguro onde possamos pensar no que fazer. A menina assentiu, mas antes que pudessem se mover, ouviram carros parando na rua da frente. Não um, mas vários. Roberto foi até a janela da frente e viu uma cena que fez seu coração parar. 3 carros pretos estavam estacionados em frente à casa. Não eram apenas os 2 homens de antes. Fernando Carvalho havia mandado um verdadeiro exército atrás deles. Ana, eles trouxeram reforços, sussurrou ele. Agora não temos saída. A menina se aproximou da janela e, ao ver os homens se posicionando ao redor da casa, começou a tremer. São muitos, sussurrou ela. Roberto pegou Ana no colo e a levou para o banheiro, o único cômodo da casa que não tinha janelas. Ana, preciso que você me escute com muita atenção, disse ele, ajoelhando-se diante dela. Esses homens não vão parar até conseguirem o que querem. E o que eles querem é te silenciar para sempre. E você? O que vai acontecer com você? Roberto tocou o rosto da menina gentilmente. Eu vou proteger você. Aconteça o que acontecer. É isso que o Gabriel queria, e é isso que eu vou fazer. Mas você pode morrer, disse Ana, suas lágrimas voltando. Todos nós vamos morrer um dia, Ana. O que importa é como vivemos enquanto estamos aqui e como protegemos as pessoas que amamos. A menina o abraçou com força. Eu te amo, papai Roberto. Mesmo que a gente só tenha se conhecido há poucos dias, eu sinto que você é minha família de verdade. Roberto sentiu seu coração se enchendo de um amor que não experimentava há 2 anos, desde que Gabriel morreu. Eu também te amo, minha filha. Foi quando ouviram a porta da frente sendo arrombada novamente. Mas desta vez, as vozes que ecoaram pela casa não eram apenas dos 2 homens de antes. Registrem toda a casa, gritou uma voz que Roberto não conhecia. Eles não podem ter ido muito longe. Roberto contou pelo menos 6 vozes diferentes. Estavam cercados. Ele olhou ao redor do banheiro, procurando desesperadamente uma saída. Foi quando seus olhos pousaram no alçapão do teto. O acesso ao sótão da casa. Ana, você consegue subir lá em cima se eu te der impulso? A menina olhou para cima e assentiu. Mas e você? Roberto olhou para sua cadeira de rodas, depois para o alçapão. Mesmo se conseguisse sair da cadeira, jamais conseguiria se içar até lá.
Eu vou ficar aqui, vou ganhar tempo para você escapar. Não, sussurrou Ana. Não vou te deixar. Ana, você precisa sobreviver. Você é a única que pode contar a verdade sobre o que aconteceu com Gabriel. Sem você, Fernando Carvalho nunca pagará pelo que fez. As vozes estavam ficando mais próximas. Roberto ouviu passos pesados subindo as escadas. Vão, Ana. Pelo Gabriel, por mim, por toda a verdade que precisa vir à tona. Com lágrimas nos olhos, Ana deixou Roberto erguê-la até o alçapão. Ela subiu para o sótão e Roberto fechou a passagem atrás dela. Segundos depois, a porta do banheiro se escancarou. Desta vez não eram apenas os dois homens de antes. Um terceiro homem entrou, mais velho, de cabelos grisalhos, vestindo um terno caro. Roberto o reconheceu das fotos que Rogério havia mostrado. Fernando Carvalho, em pessoa, havia vindo buscar Ana. Onde está a menina? Perguntou Fernando. Sua voz fria como gelo. Roberto o encarou sem piscar. Que menina? Fernando sorriu, mas não havia calor algum naquele sorriso. Senhor Roberto, não me faça perder meu tempo. Sei que ela estava aqui. Meus homens viram ela entrando pela janela dos fundos. Não sei do que está falando. Fernando fez um gesto e um dos homens socou Roberto no estômago. Ele se dobrou de dor, mas não gritou. Última chance, disse Fernando. Onde está Ana? Roberto ergueu o rosto e olhou diretamente nos olhos do homem que havia mandado matar seu filho. Vá para o inferno. Fernando assentiu para os homens que começaram a bater em Roberto sistematicamente. Mas mesmo enquanto apanhava, Roberto sorria. Ana estava segura no sótão, e cada segundo que ele aguentasse era mais tempo para ela planejar uma fuga. Foi quando ouviu um barulho acima de suas cabeças. Um barulho que fez seu coração parar de bater. Fernando também ouviu e sorriu triunfante. Parece que nossa pequena rata não está tão bem escondida assim. O barulho no sótão fez Fernando Carvalho sorrir com satisfação. Ele fez um gesto para seus homens, que imediatamente começaram a procurar pelo alçapão. Roberto fechou os olhos, sabendo que havia falhado em proteger Ana. Mas o barulho que ouviram não veio de onde Ana estava escondida. Veio da parte oposta do sótão, perto da caixa d'água. Os homens abriram o alçapão errado e encontraram apenas equipamentos velhos e poeira. Roberto mal conseguiu conter o alívio. Ana havia sido esperta o suficiente para se esconder no lado oposto do sótão e fazer barulho de propósito para confundi-los. Procurem melhor, ordenou Fernando, sua paciência se esgotando. Foi quando o telefone da casa começou a tocar. Fernando fez sinal para que um de seus homens atendesse. Alô? Sim, ele está aqui. Entendi. Vou passar. Para ele. O homem estendeu o telefone para Fernando. É para o senhor. Fernando franziu a testa, mas atendeu. Fernando Carvalho. O quê? Quando? Tem certeza? Não, fica onde está. Estou indo para aí agora. Fernando desligou o telefone, com uma expressão preocupada que não conseguiu esconder. Mudança de planos, disse ele para os homens. Temos um problema maior. Deixem 2 homens aqui vigiando. O resto vem comigo. Roberto percebeu que algo havia acontecido. Algo importante o suficiente para tirar Fernando de uma operação que ele considerava prioritária. Depois que Fernando saiu com a maioria dos homens, ficaram apenas 2 guardas. Roberto ouviu o carro saindo da rua da frente, mas sabia que Ana ainda estava presa no sótão e ele ainda estava sendo vigiado. Passaram-se horas tentas. Roberto simulava estar desacordado enquanto planejava como ajudar Ana a escapar. Era madrugada quando ouviu um sussurro vindo do alçapão. — Senhor Roberto, eles foram embora? — Não, sussurrou ele de volta. Ainda tem 2 homens aqui. Fique quietinha. Mas Ana estava no sótão há mais de 6 horas, sem água, sem comida, e Roberto podia ouvir em sua voz que ela estava ficando fraca. Foi quando ouviram carros chegando novamente. Mas desta vez, o som era diferente, sirenes baixas, rádios crepitando. Roberto reconheceu os sons de uma operação policial. Um dos guardas correu até a janela da frente. — Tem polícia chegando! Gritou para o outro. — Fernando disse para não sairmos daqui sem a menina. Mas se a polícia nos prender aqui, Fernando vai nos matar mesmo assim. Roberto ouviu discussão entre os 2 homens,
claramente divididos entre a ordem de Fernando e a autopreservação. A campainha tocou, seguida de uma voz amplificada. Polícia, abram a porta! Temos mandado de busca e apreensão. Os 2 guardas entraram em pânico total. Um deles correu para a cozinha, tentando escapar pela porta dos fundos, mas encontrou policiais esperando do lado de fora. O outro tentou subir as escadas, mas também foi interceptado. Roberto ouviu gritos, correria, algemar sendo colocadas. Em poucos minutos, sua casa estava cheia de policiais. O delegado que liderava a operação era um homem alto de meia idade, com bigode grisalho e olhos inteligentes. Senhor Roberto Silva, sou o delegado Henrique Moura. Recebemos uma denúncia anônima de que o senhor estava sendo mantido refém em sua própria casa. Roberto franziu a testa. Denúncia anônima? Sim. Alguém ligou algumas horas atrás informando sua localização e a presença de homens armados aqui. A ligação foi feita de um orelhão no centro da cidade. Roberto teve uma suspeita de quem havia feito essa ligação, mas não disse nada. Delegado, preciso contar algumas coisas muito importantes sobre um caso de corrupção e assassinato. Imagino que sim, mas primeiro, onde está a criança? Roberto ficou em alerta. Que criança? A menina que está sendo procurada. Ana. A mesma denúncia anônima disse que ela estava aqui e corria perigo de vida. Roberto percebeu que quem quer que tivesse feito a denúncia conhecia toda a situação. Mas será que podia confiar na polícia? Fernando Carvalho havia mencionado ter contatos em todos os lugares. Ana, sussurrou ele em direção ao teto. Você pode descer agora. A polícia está aqui. O alçapão se abriu e Ana apareceu, magra, suja e assustada. Vários policiais a ajudaram a descer. Meu Deus, disse uma policial feminina ao ver o estado da menina. Há quanto tempo você está sem comer? Ana olhou para Roberto antes de responder. Desde ontem. O delegado Moura se aproximou de Roberto. Senhor Roberto, preciso que me conte tudo desde o início. Essa criança é parente sua? É minha filha, respondeu Roberto sem hesitar. Legalmente? Roberto hesitou. Não havia documentos, não havia processo de adoção concluído. É complicado. Então vou ter que levá-la para o conselho tutelar até que a situação seja esclarecida. Não! Gritou Ana, correndo para Roberto e se agarrando em sua cadeira. Ele é minha família, ele me protegeu. O delegado olhou para a cena com expressão pensativa. Senhor Roberto, os homens que prendemos aqui têm antecedentes criminais extensos, crimes contra menores, sequestro e extorsão. O que eles queriam com a criança? Roberto respirou fundo e começou a contar toda a história. Gabriel, Lívia, Fernando Carvalho, o esquema de adoção ilegal, o assassinato disfarçado de acidente. Quando terminou, o delegado estava fazendo anotações furiosamente. Essas são acusações muito sérias, senhor Roberto. Tem provas de alguma coisa disso? Roberto mostrou os documentos que Gabriel havia deixado com Patrícia, a fotografia com a mensagem no verso, as anotações sobre Ana. E tem mais uma coisa, disse ele. Ana presenciou o assassinato do meu filho. Ela pode identificar os homens que fizeram isso. O delegado se abaixou na altura de Ana. É verdade, pequena? Você viu o que aconteceu com Gabriel? Ana assentiu, mas começou a tremer. Vi os homens maus baterem no carro dele. Depois vieram me procurar, mas eu me escondi. Você conseguiria reconhecer esses homens? Consigo. Um tem uma cicatriz no rosto. O outro é muito grande e usa óculos escuros. O delegado olhou para seus colegas. São os mesmos que prendemos hoje aqui. Interessante. Roberto sentiu uma onda de esperança. Isso significa que Fernando Carvalho pode ser preso? Calma. Primeiro precisamos juntar todas as provas, ouvir todos os depoimentos e, principalmente, precisamos proteger a menina. Se ela é realmente testemunha ocular de um homicídio, está em perigo extremo. Foi quando um policial se aproximou do delegado e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto do delegado ficou grave. Senhor Roberto, tenho uma notícia que pode complicar nossa situação. O que foi?
Sua esposa, Márcia. Ela foi encontrada há 2 horas. Roberto sentiu o estômago afundar. Ela está bem? Está no hospital. Apanhou muito, mas vai sobreviver. O problema é que ela está contando uma versão completamente diferente dos fatos. Como assim? Ela diz que você sequestrou uma criança das ruas, que inventou toda essa história sobre Gabriel ter uma irmã para justificar o sequestro. Diz que os homens que a levaram eram agentes do conselho tutelar tentando resgatar a menina. Roberto sentiu o mundo girando. Isso é mentira. Ela sabe que Fernando Carvalho... Fernando Carvalho, interrompeu o delegado. Prestou queixa hoje à noite alegando que você invadiu a casa da ex-esposa, ameaçou a família dele e sequestrou uma criança sob custódia legal dele. Roberto olhou para Ana, que estava ouvindo toda a conversa com olhos arregalados de medo. Delegado, o senhor não entende. Fernando Carvalho está usando sua influência para virar a situação a seu favor. Pode ser, mas no momento, senhor Roberto, eu tenho a palavra de 2 cidadãos respeitáveis contra a sua, e tenho uma criança sem documentação legal que alega ser sua filha. O delegado fez uma pausa, claramente desconfortável com a situação. Vou ter que levá-lo para prestar depoimento, e a menina vai para um abrigo temporário até que tudo isso seja esclarecido. Não! Gritou Ana. Eu não vou deixar o papai Roberto. Eles vão me machucar se vocês me separarem dele. Roberto sentiu seu coração se partindo ao ver Ana sendo separada dele por policiais que, ironicamente, pensavam estar a protegendo. Quando o colocaram na viatura, Roberto viu Ana sendo levada por uma assistente social para outro carro. Ela gritava seu nome, tentando voltar para ele. Era exatamente o que Fernando Carvalho havia planejado, usar o próprio sistema contra eles, transformando Roberto de protetor em suspeito e Ana de vítima em órfã institucionalizada. Enquanto a viatura se afastava, Roberto viu um carro preto conhecido, observando toda a cena de longe. Fernando Carvalho havia conseguido o que queria sem precisar sujar as próprias mãos. Ana estava novamente vulnerável e Roberto estava preso, incapaz de protegê-la. Roberto passou 3 dias detido na delegacia, sendo interrogado repetidamente. Sua versão dos fatos soava cada vez mais inacreditável diante das evidências que Fernando Carvalho havia plantado. Documentos falsificados mostravam que Ana estava sob guarda legal temporária de Fernando, alegando ser parente distante da criança. Márcia mantinha sua versão de que Roberto havia sequestrado a menina em um surto psicológico após a perda do filho. No 3º dia, Rogério Mendanha finalmente apareceu. Desculpa a demora, irmão, disse o detetive quando conseguiu autorização para visitá-lo. Tive que ser muito cuidadoso. Fernando Carvalho tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Ana, foi a primeira palavra que saiu da boca de Roberto. Como ela está? No abrigo Santa Teresa, na Zona Norte. Oficialmente está bem cuidada, mas... Rogério hesitou, olhando ao redor da sala de visitas para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Mas o que, Rogério? Descobri coisas sobre esse abrigo. Tem histórico de crianças que desaparecem dos registros. Transferências súbitas para adoções não documentadas adequadamente. Roberto sentiu um frio na espinha. Você acha que Fernando vai tentar tirá-la de lá? Pior, acho que ele já está no processo. Conversei com uma funcionária que conheço lá. Ela disse que apareceu uma família interessada em Ana, com toda a documentação em ordem para a adoção expressa. Isso é impossível. Ela tem apenas 4 anos e acabou de chegar. É aí que a coisa fica interessante, disse Rogério, baixando ainda mais a voz. A família que quer adotá-la, mas não existe. Os documentos são falsos. Muito bem feitos, mas falsos. Alguém com muito poder e muito dinheiro está orquestrando isso. Roberto apertou os punhos. Temos que tirá-la de lá. Roberto, você está preso, e mesmo se saísse, seria procurado pela polícia. Qualquer movimento seu em direção àquela menina seria interpretado como confirmação de que você realmente a sequestrou. Então o que fazemos? Rogério se inclinou para a frente. Eu investiguei mais a fundo Fernando Carvalho e descobri algo que pode mudar tudo. Rogério tirou um envelope do casaco
e o deslizou discretamente para Roberto. Dentro desse envelope tem uma cópia de um documento que Fernando jamais esperaria que alguém encontrasse. É um contrato particular dele com uma empresa de adoções internacionais. Roberto abriu o envelope e leu rapidamente. Suas mãos começaram a tremer. Ele está vendendo crianças? Sussurrou. Não só vendendo. Ele tem uma rede inteira. Crianças órfãs ou abandonadas são adotadas por famílias falsas, depois transferidas para outros países onde a documentação é mais difícil de rastrear. Algumas vão para famílias ricas que pagam fortunas por adoções sem burocracia. Outras... Rogério não precisou completar. Roberto entendeu. Ana não é a primeira. É a 23ª, Roberto. 23ª criança que passa por esse esquema nos últimos 2 anos. Roberto leu o documento novamente, prestando atenção aos valores. As quantias eram astronômicas. Como você conseguiu isso? A ex-secretária do Fernando, mulher de 60 anos que trabalhou com ele por 15 anos. Ela descobriu o esquema acidentalmente quando viu documentos que não deveria ter visto. Fernando a demitiu na semana passada alegando corte de custos. Ela está furiosa e disposta a testemunhar. Roberto sentiu pela primeira vez em dias uma fagulha de esperança. Ela toparia falar com a polícia? Ela tem medo. Fernando ameaçou a família dela, mas se conseguirmos garantir proteção para ela... Foi quando um guarda apareceu na porta da sala de visitas. Visita encerrada. O detento tem que voltar para a cela. Rogério se levantou, mas antes de sair sussurrou. Roberto, Ana pode estar sendo transferida já amanhã. Não temos muito tempo. Roberto passou a noite inteira pensando em um plano. Na manhã seguinte, pediu para falar com o delegado Moura. Delegado, preciso fazer um acordo com o senhor. Que tipo de acordo, senhor Roberto? Tenho informações sobre uma rede de tráfico de menores que pode estar operando na cidade. Informações que podem salvar não apenas Ana, mas dezenas de outras crianças. O delegado franziu a testa. Continue. Roberto contou sobre o documento que Rogério havia conseguido, sobre a rede de adoções ilegais, sobre a ex-secretária disposta a testemunhar. E por que eu deveria acreditar em você? Até agora, tudo que me trouxe foram histórias sem provas concretas. Porque se o senhor verificar, vai descobrir que pelo menos 20 crianças adotadas através de empresas ligadas a Fernando Carvalho desapareceram dos registros nos últimos 2 anos. Nenhuma delas tem paradeiro conhecido. O delegado ficou em silêncio por vários minutos. E que acordo você está propondo? Me deixe ir ao abrigo onde Ana está. Com escolta policial, se necessário. Deixe que ela me veja uma última vez antes de ser transferida para essa família falsa. Se eu estiver mentindo sobre tudo, ela não vai me reconhecer ou vai ter medo de mim. Mas se eu estiver dizendo a verdade... Se você estiver dizendo a verdade, ela vai confirmar sua versão. Exato. O delegado tamborilou os dedos na mesa. É um risco muito grande, Sr. Roberto. Delegado, hoje à tarde Ana vai ser entregue a pessoas que trabalham para Fernando Carvalho. Se isso acontecer, nunca mais vamos vê-la. E outras crianças vão continuar desaparecendo. O delegado suspirou profundamente. Está bem, mas com 3 condições. Você vai algemado, vai ter escolta de 4 policiais e, ao menor sinal de que sua história não confere, volta direto para a cadeia e responde por sequestro agravado. Aceito. 2 horas depois, Roberto estava no banco traseiro de uma viatura a caminho do abrigo Santa Teresa. Suas mãos estavam algemadas, mas seu coração batia de esperança e medo. Quando chegaram ao abrigo, a diretora os recebeu com uma expressão contrariada. Não, entendo por que querem perturbar a criança, disse ela. Ana está se adaptando bem. E hoje à tarde vai para uma família maravilhosa que está ansiosa para adotá-la. Só queremos uma identificação formal, disse o delegado Moura. Se a criança não conhecer este homem, confirmamos que ele a sequestrou das ruas. A diretora os levou até uma sala de atividades onde Ana estava brincando com outros meninos. Quando ela viu Roberto, sua reação foi instantânea e inequívoca. Papai Roberto,
gritou ela, correndo na direção dele. Eu sabia que você ia me encontrar. Ana tentou abraçá-lo, mas foi impedida pelos policiais. Ana, disse o delegado Moura gentilmente, você conhece este homem? Conheço. É meu papai Roberto. Ele cuidou de mim quando os homens maus queriam me machucar. Ana, ele não te fez mal? Não te obrigou a ir com ele? A menina olhou para o delegado como se ele tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Ele me salvou. Os homens maus mataram meu irmão Gabriel e queriam me matar também, mas o papai Roberto me protegeu. O delegado olhou para Roberto com uma expressão completamente diferente. Senhor Roberto, parece que você estava dizendo a verdade, mas antes que Roberto pudesse responder, a diretora interrompeu. Delegado, lamento, mas tenho ordens judiciais para entregar a criança hoje. A família adotiva já está a caminho. Que família? Perguntou o delegado. O Silva Carvalho. Documentação perfeita. Ordem judicial assinada pelo juiz Montenegro. Roberto sentiu o sangue gelar. Silva Carvalho. Fernando estava usando seu próprio sobrenome disfarçado. Delegado, disse Roberto urgentemente. Essa família não existe. É Fernando Carvalho tentando tirar Ana do país. Foi quando ouviram carros chegando do lado de fora. A diretora sorriu. Ah, chegaram na hora certa. Mas quando Roberto olhou pela janela, viu algo que o fez entender que tudo havia sido uma armadilha desde o início. Fernando Carvalho estava saindo de um dos carros acompanhado não só pelos seus capangas, mas também pelo juiz Montenegro e 2 homens que Roberto reconheceu como promotores importantes da cidade. Fernando não havia apenas comprado uma família falsa, havia comprado o sistema judiciário inteiro. E o delegado Moura, que até então parecia estar do lado de Roberto, de repente tinha uma expressão muito diferente no rosto. Senhor Roberto, disse ele, receio que houve um mal-entendido. Roberto olhou ao redor e percebeu que estava cercado não só pelos capangas de Fernando, mas pela própria polícia que havia prometido protegê-lo. Ana agarrou-se na perna dele, sussurrando. Papai Roberto, eles vão me levar, não vão? Roberto olhou para a menina, depois para todos os homens poderosos que entravam no abrigo e entendeu que havia caído numa armadilha cuidadosamente planejada. Fernando Carvalho não havia apenas antecipado cada movimento de Roberto. Ele havia orquestrado tudo para que Roberto assistisse, impotente, Ana ser entregue legalmente nas mãos dos seus algozes. Fernando Carvalho entrou no abrigo com a confiança de um homem que sabia ter controle absoluto da situação. Atrás dele, o juiz Montenegro e os promotores pareciam desconfortáveis, mas claramente comprometidos com o que estava acontecendo. Delegado Moura, disse Fernando estendendo a mão, agradeço sua cooperação neste caso delicado. Roberto olhou para o delegado com incredulidade total. Delegado, o senhor estava do meu lado há 5 minutos. Senhor Roberto, respondeu o delegado sem olhar nos seus olhos, recebi novas informações que esclarecem a situação. Parece que o senhor realmente sequestrou esta criança. As evidências são convincentes. Fernando sorriu friamente. Senhor Roberto, o senhor causou muito transtorno à minha família. Ana é minha sobrinha neta, filha de uma prima distante que faleceu recentemente. Tenho toda a documentação legal para comprovar. Minha guarda sobre ela. Roberto sabia que estava ouvindo mentiras, mas os documentos que Fernando mostrava pareciam perfeitos. Fernando, você sabe que isso tudo é falso. Você matou meu filho. Cuidado com as acusações infundadas, senhor Roberto, disse o juiz Montenegro. O senhor já está em sérios problemas legais. Não piore sua situação. Ana agarrou-se ainda mais forte na perna de Roberto. Eu não quero ir com eles. Eles são os homens maus. Fernando se abaixou na altura de Ana, forçando um sorriso paternal que fez Roberto sentir náusea. Ana, querida, sei que você está confusa. Este homem te confundiu. Te fez acreditar em coisas que não são verdade. Mas agora o tio Fernando vai cuidar de você. Você não é meu tio. Você matou o Gabriel. O sorriso de Fernando vacilou por 1 segundo, mas ele se recuperou rapidamente. Viu? Disse ele para o juiz. A criança está claramente traumatizada pelas semanas que passou com este homem. Precisa de cuidado psicológico urgente. O juiz Montenegro assentiu. Delegado, proceda com a transferência da criança.
Roberto sentiu desespero absoluto tomando conta dele. Ana, não! Não deixem eles levarem ela! 2 policiais seguraram Roberto enquanto um terceiro tentava separar Ana dele. A menina gritava e se debatia, agarrada à cadeira de rodas como se sua vida dependesse disso. Papai Roberto, não me deixa ir com eles, por favor. Roberto lutava contra as algemas, tentando desesperadamente alcançar Ana. Eu não vou te abandonar. Nunca. Foi quando ouviram uma voz vinda da entrada do abrigo. Parem tudo agora mesmo. Todos se viraram para ver uma mulher de 60 anos entrando no abrigo, acompanhada por 2 homens de terno que Roberto não reconhecia. Quem é a senhora? Perguntou o juiz Montenegro. Sou Dulce Aparecida Santos, ex-secretária executiva de Fernando Carvalho por 15 anos. E estes são os agentes federais Silva e Oliveira. Fernando empalideceu visivelmente. Dulce, o que você está fazendo aqui? Vim entregar evidências de que o senhor opera uma rede internacional de tráfico de menores há mais de 5 anos. Dulce abriu uma pasta e começou a espalhar documentos sobre uma mesa. Contratos com empresas fantasmas, transferências bancárias para contas no exterior, listas com nomes de 27 crianças que foram adotadas ilegalmente e enviadas para outros países. O agente federal Silva se dirigiu ao juiz Montenegro. Meritíssimo, temos mandados de prisão federais contra Fernando Carvalho e também contra qualquer autoridade que tenha facilitado suas operações. O juiz Montenegro começou a suar visivelmente. Eu não sabia de nada disso. Apenas assinei documentos que pareciam em ordem. Documentos que o senhor assinou sem verificar, em troca de quantias substanciais depositadas em contas offshore em seu nome, disse o agente Oliveira. Roberto mal conseguia acreditar no que estava vendo. Fernando, que há poucos minutos parecia ter controle total da situação, agora estava sendo cercado por agentes federais. Isto é um absurdo, gritou Fernando. Não vou aceitar acusações infundadas. Senhor Fernando, disse Dulce, sua voz firme e clara, o senhor esqueceu que durante 15 anos eu tive acesso a todos os seus arquivos, inclusive as gravações das conversas que teve com os homens que mataram Gabriel Silva. Roberto sentiu seu coração parar. Gravações? Dulce assentiu. O sistema de segurança do escritório do Sr. Fernando grava todas as conversas que acontecem na sala dele. Eu tenho cópias de tudo nos últimos 5 anos. Fernando tentou correr, mas os agentes federais o interceptaram antes que chegasse à porta. Fernando Carvalho está preso por formação de quadrilha, tráfico internacional de menores, lavagem de dinheiro e homicídio. Enquanto colocavam as algemas em Fernando, ele olhou para Roberto com ódio puro. Você não sabe com quem está mexendo. Tenho contatos que vão garantir que eu saia livre em 24 horas. Na verdade, não tem, disse o agente Silva. Operações simultâneas estão prendendo seus contatos neste momento. Senadores, deputados, juízes, policiais. Sua rede inteira está sendo desmantelada. Roberto olhou para o delegado Moura, que estava claramente em pânico. Delegado, o senhor também faz parte disso? Eu apenas recebi ordens superiores, gaguejou o delegado. Delegado Henrique Moura, disse o agente Oliveira, também está preso por corrupção passiva e obstrução da justiça. Enquanto levavam Fernando e seus comparsas, Ana finalmente se soltou dos policiais e correu para Roberto. Papai Roberto, os homens maus foram presos. Roberto a abraçou com toda a força que tinha, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Sim, minha filha. Você está segura agora. Dulce se aproximou deles. Senhor Roberto, quero pedir desculpas. Eu soube há meses sobre o esquema, mas estava com medo de falar. Quando Fernando demitiu minha neta da empresa na semana passada, claramente para me intimidar, decidi que não podia mais ficar calada. Como a senhora conseguiu contato com a Polícia Federal? Através do seu amigo, Rogério Mendanha. Ele me procurou e explicou toda a situação. Foi ele quem arranjou proteção para minha família e me convenceu a entregar as evidências. Roberto sorriu através das lágrimas. Rogério, ele está aqui fora, disse Dulce.
Não podia entrar porque não é policial federal, mas disse que ia esperar até saber que vocês estavam seguros. O agente Silva se dirigiu a Roberto. Senhor Roberto, todas as acusações contra o senhor estão sendo retiradas. E temos documentos que comprovam que Ana é realmente sua filha. Fernando forjou documentos alegando parentesco com ela, mas os verdadeiros registros mostram que ela é filha de Lívia Santos Silva, sua ex-esposa. Roberto olhou para Ana. Isso significa que posso oficialmente adotá-la? Significa que ela já é legalmente sua filha, respondeu o agente. O processo de reconhecimento de paternidade vai ser apenas uma formalidade. Ana olhou para Roberto com olhos brilhantes. Isso significa que eu nunca mais vou ser separada de você? Nunca mais, prometeu Roberto. Somos família para sempre agora. Mas enquanto saíam do abrigo, Roberto percebeu que ainda havia uma peça do quebra-cabeças que não se encaixava. Como Fernando havia descoberto sobre Ana tão rapidamente? Como ele sabia exatamente onde atacar? Foi quando viu Márcia esperando do lado de fora do abrigo, não como vítima, mas conversando casualmente com um dos homens que ainda não haviam sido presos. Roberto compreendeu que ainda havia uma última revelação esperando por ele, uma revelação que mostraria o quanto ele havia sido traído por alguém em quem confiou por 15 anos. A batalha contra Fernando estava ganha, mas a guerra pela verdade completa ainda não havia terminado. Roberto saiu do abrigo carregando Ana no colo, mas sua atenção estava fixada na cena que presenciava do lado de fora. Márcia conversava em sussurros com um homem de terno que ele não reconhecia, mas que claramente não era policial. Quando ela viu Roberto se aproximando, tentou se afastar, mas era tarde demais. Márcia, chamou Roberto, sua voz firme apesar do cansaço. Precisamos conversar. Ela se virou, tentando forçar uma expressão de alívio. Roberto, graças a Deus você está bem. Quando soube que você havia sido preso... Corta essa encenação, interrompeu ele. Você estava aqui antes dos agentes federais chegarem. Como sabia que ia acontecer alguma coisa hoje? Márcia hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para que Roberto entendesse que suas suspeitas estavam certas. Eu não entendo o que você está sugerindo. Ana se mexeu no colo de Roberto e sussurrou em seu ouvido. Papai Roberto, essa moça estava na casa dos homens maus. Eu vi ela quando eles me levaram. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Márcia com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Ana diz que te viu com os homens de Fernando. Márcia empalideceu, mas ainda tentou manter a farsa. Roberto, a menina está confusa. Depois de tudo que passou... Márcia, me conta a verdade, por favor. Depois de 15 anos juntos, eu mereço pelo menos isso. Ela olhou ao redor, viu que o homem com quem conversava havia desaparecido e percebeu que não tinha mais escapatória. Não foi para ser assim, disse ela, sua voz finalmente quebrando. Nunca foi para ser assim. Roberto sentiu Ana se agarrar mais forte nele. Como foi então, Márcia? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Quando Gabriel morreu, eu pensei que finalmente poderíamos ter paz, que você pararia de viver no passado e olharia para o nosso futuro. Ela pausou, lutando com as palavras. Mas você nunca conseguiu seguir em frente. Sempre o Gabriel, sempre o luto, sempre aquelas visitas ao cemitério. Isso te incomodava? Me destruía. 15 anos, Roberto. 15 anos tentando ser suficiente para você, e você nunca me olhou do jeito que olhava para ele. Roberto sentiu uma dor profunda no peito, mas não de pena por Márcia, de pena por si mesmo, por ter vivido tanto tempo ao lado de alguém que não o conhecia verdadeiramente. E aí você conheceu Fernando. Não foi assim que aconteceu, disse ela, secando as lágrimas. Fernando me procurou. Disse que sabia sobre Gabriel investigando coisas que não devia. Ofereceu dinheiro para eu convencê-lo a parar. Roberto fechou os olhos, tentando processar a informação. Você sabia que Fernando ia matar Gabriel? Não, eu juro que não sabia. Fernando disse que só ia dar um susto nele, fazer com que ele parasse de investigar.
Quando Gabriel morreu, eu pensei que tinha sido realmente um acidente. Até Ana aparecer. Márcia assentiu, sua voz saindo como um sussurro. Quando você me mostrou aquela foto, eu entrei em pânico. Liguei para Fernando, contei que Gabriel tinha uma irmã e que ela estava viva. Foi aí que ele me explicou sobre o esquema de adoção, sobre o que realmente estava acontecendo. Roberto sentia náusea crescendo. E, mesmo assim, você escolheu ficar do lado dele. Ele me ofereceu 2 milhões de reais, Roberto. 2 milhões. Disse que com esse dinheiro eu poderia ter a vida que sempre quis, longe de todo esse sofrimento. E Ana? Ele prometeu que não ia machucá-la. Disse que ela ia para uma família rica no exterior, que ia ter uma vida melhor do que qualquer coisa que pudéssemos oferecer. Roberto olhou para Ana, que estava ouvindo toda a conversa com olhos arregalados. Ana, você quer que a gente vá embora daqui? A menina assentiu vigorosamente. Quero ficar só com você, papai Roberto. Roberto começou a se afastar de Márcia, mas ela o segurou pelo braço. Roberto, espera. Eu sei que cometi erros terríveis, mas ainda podemos consertar isso. Fernando foi preso, tudo acabou. Podemos voltar para casa e... Casa? Roberto a interrompeu. Márcia, você ajudou a matar meu filho. Tentou entregar minha filha para traficantes. Que casa, que vida! Mas eu te amo! Gritou ela desesperada. Roberto a olhou com uma mistura de pena e repulsa. Você não me ama, Márcia. Você ama a ideia de uma vida confortável. Você ama a estabilidade financeira. Mas nunca me amou de verdade. Porque se amasse, jamais teria feito o que fez. Roberto se afastou definitivamente, deixando Márcia chorando sozinha no estacionamento do abrigo. 3 meses depois, Roberto estava diante do espelho do banheiro, ajustando a gravata. Era um dia importante, o dia da audiência final para a adoção legal de Ana. Papai Roberto, você está bonito, disse Ana, aparecendo na porta do banheiro. Ela estava usando um vestido azul novo, seus cabelos castanhos agora brilhantes e bem cuidados. Era difícil acreditar que era a mesma criança esquálida que ele havia encontrado no cemitério. Obrigado, princesa. Você também está linda. No tribunal, o juiz, um homem diferente, já que o juiz Montenegro estava preso, leu os documentos com um sorriso. Senhor Roberto Silva, é com grande satisfação que defiro oficialmente sua solicitação de adoção. Ana Silva é, agora e para sempre, legalmente sua filha. Ana gritou de alegria e pulou no colo de Roberto. Ao redor da sala, Rogério, Dulce e até mesmo Patrícia da ONG aplaudiram emocionados. 6 meses depois, numa quarta-feira de setembro, Roberto e Ana caminharam juntos pelas alamedas familiares do cemitério. Mas desta vez, Ana não estava sozinha e assustada. Estava de mãos dadas com seu pai, carregando um buquê de flores amarelas. Gabriel gostava dessas flores? Perguntou ela, olhando o buquê. Adorava. Dizia que eram alegres como o sol. Chegaram ao túmulo. Roberto posicionou a cadeira ao lado da lápide e Ana se sentou no colo dele. Oi, Gabriel, disse Ana, falando diretamente com a lápide. Sou eu, Ana. Vim te contar que agora eu tenho uma casa de verdade e um papai que me ama muito. Roberto sentiu lágrimas brotando em seus olhos. E sabe o que mais, Gabriel? Continuou Ana. O papai Roberto contou que você gostava de ajudar as pessoas. Então eu decidi que quando crescer vou ajudar outras crianças como você me ajudou. Roberto abraçou Ana com mais força. Gabriel, eu queria te agradecer, disse ele, falando com o túmulo. Durante 2 anos, achei que sua morte havia tirado todo o sentido da minha vida. Mas agora entendo que você deixou Ana para mim, para que eu pudesse aprender que o amor não morre. Ele se multiplica. Ana olhou para Roberto. Papai Roberto, o que você acha que o Gabriel está fazendo agora? Roberto pensou na pergunta, lembrando de todas as vezes que Gabriel havia demonstrado compaixão e coragem em vida. Acho que ele está sorrindo, minha filha. Sorrindo porque conseguiu unir nossa família, mesmo não estando mais aqui. Ana assentiu com seriedade. Eu também acho. E sabe o que eu penso? O quê? Acho que ele sabia que você ia precisar de mim e que eu ia precisar de você. Por isso ele nos apresentou. Roberto olhou para Ana, depois para a lápide de Gabriel, e finalmente entendeu
que a morte de seu filho, por mais dolorosa que tivesse sido, havia levado a algo belo e necessário. Ana havia perdido um protetor, mas encontrado um pai. Roberto havia perdido um filho, mas encontrado uma filha. Ana, quer saber um segredo? Quero. Nos primeiros dias depois que você veio morar comigo, eu ficava pensando se estava fazendo a coisa certa, se conseguiria ser um bom pai para você. E agora? Roberto sorriu, secando as lágrimas dos olhos. Agora eu sei que Gabriel me deu o maior presente que poderia dar. Uma segunda chance de amar completamente alguém. Uma chance de ser pai novamente. Ana se virou no colo dele para encará-lo. E você sabe qual foi o presente que você me deu? Qual? Uma família. Pela primeira vez na minha vida, eu tenho alguém que nunca vai me abandonar. Roberto beijou a testa de Ana. Nunca, minha filha. Nunca. Ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio, observando as flores que Ana havia colocado sobre o túmulo balançarem suavemente na brisa da tarde. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Ana segurou a mão de Roberto e disse: Papai Roberto, podemos voltar na próxima semana. Quero trazer um desenho que fiz para o Gabriel. Claro que podemos. Podemos vir sempre que você quiser. Enquanto se afastavam pelo cemitério, Roberto percebeu que pela primeira vez em 2 anos não sentia dor ao deixar aquele lugar. Sentia gratidão. Gratidão por Gabriel ter existido, por ter trazido Ana até ele e por ter ensinado que o verdadeiro amor transcende a própria vida. Ana apontou para um grupo de borboletas amarelas que voavam ao redor das árvores. Olha, papai, elas são da mesma cor das flores. Roberto sorriu, lembrando que Gabriel sempre dizia que as borboletas amarelas eram sinal de que as pessoas que amamos, mesmo quando não estão mais conosco fisicamente, encontram maneiras de nos lembrar que o amor nunca morre, apenas se transforma, cresce e encontra novos caminhos para florescer. Caminharam para casa em silêncio, pai e filha unidos pelo amor, pela dor superada e pela certeza de que, às vezes, as melhores famílias são aquelas formadas não pelo sangue, mas pelas escolhas corajosas que fazemos quando decidimos amar incondicionalmente. O sol da tarde iluminava o caminho à frente deles, e Roberto soube que, finalmente, estavam indo para casa, para a verdadeira casa que haviam construído juntos, onde as cicatrizes do passado se transformaram em fundações para um futuro cheio de esperança e amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Ana e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a coragem de Roberto ao lutar pela filha e pela dignidade da família que construiu, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos, na coragem de aceitar ajuda e na generosidade de retribuir quando é nossa vez de estender a mão. Te esperamos no próximo episódio com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre os valores que realmente importam na vida.